Atenção, porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, boa tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, descansados e animados para mais uma aula aqui do nosso canal de língua portuguesa. Desde já eu conto com a participação e a dedicação de cada um de vocês. Então vamos lá fazer a correção da atividade referente à aula de número 23, tá certo? Então vejam aí, a primeira questão, né? Lembrando que a aula passada nós conversamos sobre os anúncios publicitários, né? E aí a primeira questão quer saber, né, qual o locutor do texto, ou seja, quem foi que produziu esse anúncio. Então, a alternativa aí correta, a letra A, Nestlé. A segunda questão, o texto acima é um exemplo de gênero de anúncio publicitário, né? Acabei já antecipando a resposta aqui para vocês. Terceira questão, qual a finalidade, né? Com que finalidade o locutor produziu o texto? Como nós vimos, né? Geralmente, muitos desses anúncios têm como objetivo estar convencendo o público a comprar um produto. Quarta questão, no texto foi empregado um verbo no imperativo. Qual é esse verbo? Então, aí a alternativa C, encha, né? Denotando uma ordem. E a quinta questão foi uma atividadezinha de produção textual, né? Vocês deveriam estar produzindo o anúncio de vocês, né? Utilizando a linguagem verbal, não verbal, criando o produto, o slogan, todas as informações, né? Todos os elementos que constituem a estrutura de um anúncio. Eu tenho certeza que vocês saíram bem na atividade, certo, pessoal? Então, parabéns pela dedicação, que vocês possam continuar, né, fazendo as atividades, respondendo e interagindo aqui na nossa aula através do canal. Então, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante. O tema da nossa aula é poema, certo? Então, poema verso livre, poema em forma fixa, os recursos visuais, né, que fazem parte dos poemas, semânticos, sonoros e a relação que há entre a imagem e o texto verbal, certo? Então, vamos primeiro responder a perguntinha, né? O que é um poema? Como eu posso olhar para um texto e classificá-lo como um poema? Então, primeiro que o poema é um gênero textual que pertence ao gênero lírico da literatura. E por que lírico? O lírico ele está relacionado com a expressividade, com os sentimentos, com as emoções do autor. Por isso, eu lírico, certo? Geralmente os poemas são escritos em versos, né? E o verso, diferentemente da prosa, ele estabelece essas medidas irregulares na folhinha. Por isso que muitas vezes os poemas, né? Há aqueles que são longos, aqueles que são curtos, tá certo? E muitas vezes não atingem até o final da margem, né, da folha, porque são escritos em versos, né, de forma irregular. E também eles são dispostos em estrofes. Então, quando nós vamos analisar, né, o gênero textual poema, nós não falamos parágrafos, mas sim estrofes, tá certo? E nós vamos entender um pouquinho mais. A finalidade dos poemas é estar expressando algum tipo de sentimento, emoção ou pensamento. O número de versos de cada estrofe é livre e pode variar dentro do mesmo poema, tá certo? Então aí, essa é a finalidade, né? O objetivo do poema. Por isso, é um dos gêneros textuais, né, que muitos de vocês, eu acredito que gostam de estar lendo, né, declamando, ouvindo esses poemas. Então, nós temos aí 4 tipos de poema, tá certo? O lírico, épico, dramático e o narrativo. Então, o poema lírico, como eu já adiantei para vocês, ele vai descrever os sentimentos, os pensamentos do poeta, né? As emoções diante de algum assunto, né? Que vai ser o tema aí desse poema. O poema épico, ele é focado em situações e entidades míticas. Então, vai trazer a mitologia, a questão da irrealidade. Então, por isso que muitas vezes, nesses poemas épicos, iremos observar a presença de um herói ou de mais de um, certo?
e como as epopeias, né, retratam esses heróis. Nós temos também poemas dramáticos, certo, que são formados através das falas desses personagens que fazem parte de toda a história. O narrativo, que busca descrever, né, trazer informações ali sobre a história também. Então, são os tipos de poemas que nós temos. Uma grande confusão que existe, né, é sobre a diferença entre poema e poesia. Será que são a mesma coisa? Será que são diferentes? Vamos analisar. Primeiro, que a poesia ela está relacionada, né, com a expressividade, com a emoção. Né? Então, veja o que diz aí. Ó. De modo geral, entende-se por poesia a emoção, o aspecto imaterial do texto, ou seja, aquilo que você não consegue ver, não consegue tocar. Assim, podemos encontrar a poesia não só em poemas, mas em canções, textos narrativos, peças, pinturas, filmes. Então, afinal, professor, o que é uma poesia? Poesia é a emoção, o sentimento que vai ser gerado através de seja qual for o texto, o momento, a pintura, uma situação que você está inserido. Por exemplo, se você escuta uma música e aquela música lhe traz lembranças, sensações, de alguma maneira você sente uma emoção, então há poesia naquela música. Mesma coisa acontece em uma fotografia que você vai analisar, vai recordar, que traz uma emoção, ali tem poesia. Então a poesia ela pode ou não estar presente dentro de um poema, mas geralmente sim, certo? Ela está. Então o poema é o gênero textual, né? O poema é a estrutura que nós observamos rimas, que há métrica, né? Que há esses poemas de forma fixa, né? Que seguem essa determinada estilo, uma ordem específica, certo? Há estrofes, versos. Então, o poema eu consigo observá-lo. Já a poesia eu consigo apenas senti-la, tá certo? Essa é a grande diferença. Bem simples, não é, pessoal? Elementos do poema. Então, nós temos um conjunto de versos, que vamos entender um pouquinho nos próximos slides. O verso, que é cada linha de uma composição poética, dotada de um ritmo e uma cadência determinados. Vamos observar também. A estrofe, né, que é o agrupamento desses versos, certo? E geralmente trazem um sentido completo, né? Começam uma ideia e a encerram no final dessa estrofe. Geralmente essas estrofes são separadas entre um espaço em branco, certo? O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes. Quando o som é forte, sabemos que há a presença das sílabas tônicas. E quando o som é fraquinho, são as sílabas átonas. E o ritmo é a repetição, né, dessas sílabas com intervalos regulares, né, ou que são variados e que dão musicalidade, ou seja, dão uma melodia ao poema, né, trazem esse grande diferencial desse texto literário. No poema, as pausas existem não necessariamente através dos sinais de pontuação, mas as próprias palavras, né, irão provocar essa melodia e o ritmo é determinado por elas, por essa sequência de sons que vão surgindo através dessas palavras que vão sendo pronunciadas. A rima é um elemento muito importante e que está presente em muitos poemas. Mas será que todo poema tem rima? O que é que vocês acham? Vejam aí que diz no slide. A rima é o recurso utilizado nos poemas para dar o que? Uma sonoridade. Consiste em colocar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica, que muitas vezes pode ser no meio, né, que é chamada rima interna, ou no final, né, a rima final, lá no finalzinho do verso. Então, a rima, né, traz esse recurso, certo? Essa sonoridade. Mas, muitas vezes, alguns poemas não possuem as rimas e são chamados versos brancos, tá certo? Por isso eles receberam este nome, né? Porque não possuem rimas. Verso e métrica. Então, o que é o verso? O verso é cada linha,
né, que compõem o poema, tá certo? Cada linha nós chamamos de verso. Não primeira linha, segunda linha, mas sim primeiro verso, segundo verso. E cada um desses versos terá um nome que eu vou apresentar já já para vocês. A métrica, já diz o nome, né? Métrica é a medida desses versos. Professora, há uma medida? Sim, há uma medida específica, né? De acordo com o tipo do poema. Assim, os versos são classificados de acordo com essas sílabas poéticas que apresentam. Então, veja aí, nós temos o monossílabo. Por que monossílabo? Porque é um verso que contém apenas uma sílaba poética. Se um verso contém duas sílabas poéticas, ele é dissílabo. Se um verso contém 3 sílabas poéticas, ele é trissílabo. Agora, atenção, a divisão dessas sílabas poéticas é um pouco diferente da divisão silábica que vocês aprenderam, certo? Em séries passadas. Isso aí é um assunto para próximas aulas, tá certo? Nós temos alguns tipos de versos, como os versos regulares, livres e brancos. O branco já apresentei para vocês agora há pouco, né? O regular são versos que geralmente possuem a mesma medida, no primeiro, no segundo, no terceiro e assim sucessivamente. O verso livre, eles são aqueles que possuem medidas diferentes, então podem variar. O primeiro verso tem uma medida, o segundo outro, por isso eles são irregulares. E os versos brancos, ou chamados versos soltos, são aqueles que não apresentam, né, esses esquemas de rima. No entanto, né, podem apresentar métrica, ou seja, uma medida. Representa o conjunto de versos de acordo com cada agrupamento. As estrofes são classificadas em. Então, nós vimos agora, há pouco, a classificação dos versos. E as estrofes, como nós classificamos? Então, se a estrofe ela só tem um verso, então eu falo que ela é monóstica, certo? Monóstica. Se eu vejo que a estrofe ela tem 2 versos, então ela é dística. Se tem 3 versos, então é o terceto, né, que vocês conhecem, já ouviram bastante. Agora, mais popular do que o terceto é a quadra ou quarteto, que é quando a estrofe contém 4 versos. Então, vejam que interessante, pessoal. E assim sucessivamente. Vejam aí, nós temos a quintilha, sextilha, septilha, oitava, nona e a 10ª. E vejam que cada classificação está associado com um número de versos. Bem simples, né, pessoal? Tipos de estrofe. Nós temos a estrofe simples, a estrofe composta e estrofe livre, que vai seguir a mesma ideia da informação dos versos que vocês viram há pouco. Se a estrofe é simples, o poema é composto de versos que possuem uma mesma medida. Se ela é composta, né, o poema vai agrupar esses versos, essas linhas, com medidas diferentes, irregulares. E se as estrofes são livres, então aí esse poema, né, o agrupamento de versos, não vai ter nenhum rigor métrico. Tipos de rimas. Nós temos rimas alternadas, rimas opostas, rimas emparelhadas e rimas internas. Então, veja aí que a rima não é apenas eu escolher qualquer palavra que combine com a linha, né, ímpar ou par. Tem uma sequência específica. Se a rima é alternada, né, que é a primeira opção aí, ela é formada entre versos pares e versos ímpares. Por exemplo, o verso par vai rimar com o verso par e o verso ímpar vai rimar com o verso ímpar, tá certo? Já eu mostro um exemplo para vocês. Se a rima é oposta, elas estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso. Se a rima é emparelhada, então a rima vai acontecer entre o primeiro e o segundo verso, irão rimar, certo? O primeiro e o segundo, e o terceiro vai rimar com o quarto. Se a rima é interna, são aquelas que aparecem no interior dos versos, certo? Vale ressaltar, né, que existem os poemas de forma fixa.
né? E os de forma livre, os quais não apresentam estrutura rígida. Alguns poemas de forma fixa, que são muito utilizados pelos poetas, são soneto, trova e haikai. Então, o soneto ele é formado por 14 versos. Ah, professora, que difícil. Não é difícil. Vamos lá lembrar. O que são os versos? Cada linha que compõe o meu poema, né? Que vai estar disposta ali nas chamadas estrofes, certo? Então, eu tenho 14 versos, sendo 2 deles, né, os quartetos. Então, eu vou ter um conjunto de 4 versos juntinhos. Se eu tenho 4 versos, o nome que se dá a esse agrupamento é o quarteto ou quadra. E eu vou ter 2 tercetos, né, o conjunto aí com 3 versos juntinhos, certo? Então, vai ser um soneto. A trova, ela é formada por apenas uma estrofe com 4 versos heptassílabos. Ou seja, como assim essa palavrinha, professora? Porque esses versos, né, possuem 7 sílabas poéticas, que faz referência à métrica, tá certo? E que vocês irão entendendo mais nas aulas seguintes. O haikai é um poema bem curtinho, porque ele é formado apenas por 3 versos. E nós vimos que quando um poema tem apenas 3 versos juntinhos, tem o nome de terceto, tá certo? Então, um exemplo de haikai. E aqui, para a gente finalizar, vejam aí um exemplo, né, que eu trouxe para vocês de soneto e de haikai. O primeiro soneto, muito conhecido, vocês já devem ter escutado, né, que diz assim: o amor é um fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um não andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade, mas como causar pode ser seu favor. Nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é mesmo o amor. Então vejam aí que nós temos um exemplo de soneto, né? E que a estrutura dele, né, são formadas aí por 14 versos. Se você for contar cada linha, né, que são chamados versos, o total vai dar 14, tá certo? E nós observamos a presença, né, de 2 quartetos. Vejam aí que cada quarteto ou quadra recebeu esse nome porque contém 4 versos. E por último, os tercetos, né, formados aí por 3 versos. No lado seguinte, nós temos um exemplo de haikai, que diz: a estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. Então, Paulo Leminski. Então, um exemplo aí de haikai, né, um terceto. Veja aí que são 3 versos, portanto, um exemplo de haikai, tá certo, pessoal? Então, essa foi nossa conversa da aula de hoje sobre poema, alguns elementos que compõem o poema, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a diferença entre poema e poesia, e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!